irmãos e irmãs. Como é bom estar na casa do Senhor. Vamos agradecer, orar, entregar nossas vidas a Ele em agradecimento por esse dia maravilhoso, por essa noite. Amém? Amado Deus e querido Pai, eu te agradeço, Senhor, em primeiro lugar pela minha vida, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus. Obrigado pela minha vida, pela vida dos meus familiares, Senhor Jesus, pela minha saúde, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor Jesus, que nesse momento está assistindo o culto, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continua na nossa vida, Pai. Obrigado mesmo, Pai. Eu coloco a minha vida, a vida dos meus entes queridos, nas tuas mãos, Pai. Com fé e certeza que o Senhor já está trabalhando a nosso favor, já está sustentando, Senhor Jesus. Por isso, continua, Pai, com teu amor, continua derramando o teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor Jesus, sobre os nossos lares, Senhor Jesus, sobre os nossos filhos, Senhor Jesus. Eu te agradeço por tudo, Pai, que o Senhor tem feito e continua fazendo, mesmo, Senhor Jesus, pelas nossas dificuldades, Pai, porque estamos vivos, estamos na tua presença, Pai, estamos nos teus caminhos, Pai. Te dou graça por tudo, Senhor Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra que a nossa irmã vai ministrar essa noite, Senhor Jesus. Continua, Senhor, dentro dos nossos corações, Pai, nos trazendo paz, Pai, nos trazendo vivas, saúde, Pai. Continua nos abençoando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito mais uma vez. Te dou graça, em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti os meus pecados revi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Boa noite,
graça e paz. Que bom que nós estamos mais uma noite reunidos na presença do Senhor. Deus é bom, Deus tem sido maravilhoso para conosco. E mais uma noite nós nos reunimos na sua presença, ainda de forma alternativa, mas nós estamos aqui, fiéis ao Senhor, para compartilharmos mais um pouco da sua palavra. Nesta noite nós estamos aqui no nosso culto de oração, e eu creio que Deus já preparou uma palavra para o seu coração, e nós vamos falar um pouquinho sobre oração nesta noite. E eu quero já te convidar a compartilhar esta live. Então, comece a compartilhar aí com os seus amigos, comece a convidar aí a sua rede social para estar assistindo esta live. E eu também quero te desafiar neste momento a deixar tudo aquilo que talvez você estava fazendo e realmente parar para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao teu coração nesta noite. Então, se aquiete neste momento e absorva tudo aquilo que Deus tem para falar ao teu coração em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero te convidar então a fechar os seus olhos e nós vamos ter mais um momento de oração em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Venha falar aos nossos corações, venha ministrar, Deus, as nossas vidas. Pai, neste momento, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nos leva cativa a voz do teu Espírito, Pai, porque nós queremos ouvir ao Senhor, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Que nada nos impeça, Senhor, de ouvir a tua voz, que nada nos impeça de entender a tua mensagem nesta noite. Repreenda, Pai, toda ação maligna no mundo espiritual, que vem, ó Deus, para muitas vezes nos atrapalhar de entendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós declaramos, ó Pai, que nós somos livres nesta noite para ouvir a tua voz, compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco e, ó Deus, praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Paizinho. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, queridos e queridas? Que bênção nós podermos compartilhar mais um pouco da palavra nesta noite, porque de fato Deus tem sido muito bom conosco, né, irmãos? Mesmo nesse tempo tão desafiador que nós temos vivido, nós temos contemplado a mão de Deus nos socorrendo, nós temos contemplado o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, nesta noite, eu quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito de oração, amém? Nós estamos num culto de oração e eu quero compartilhar um pouquinho sobre aquilo que Deus falou comigo a respeito de oração. Então eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14. E eu também quero te convidar a deixar o seu pedido de oração aí nos comentários, né? Nós estamos aqui na igreja, fazendo a transmissão, e os irmãos que estão aqui nos acompanhando vai anotar os pedidos de oração nesta noite. Então eu quero pedir para que você deixe o seu pedido de oração, porque nós vamos encerrar esse culto com um grande clamor, clamando a Deus. Muito pode a oração do justo. Nós não vamos deixar de orar, mas nós vamos insistir na oração. Então, se você tem uma causa impossível, se você precisa que Deus intervenha em algo na tua vida, coloque aí o seu pedido de oração, escreva aí aquilo que você quer que nós apresentemos diante de Deus nesta noite, e nós vamos apresentar em nome de Jesus, amém? Então, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 32. Marcos 14, a partir do verso 32, diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte.
Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse: Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Queridos e queridas, neste texto bíblico nós temos a revelação de Jesus, sendo 100% homem, quando ele revela um sentimento muito natural e comum do homem natural. A Bíblia diz que Jesus diz que ele estava angustiado e estava com pavor. Angústia e pavor. Sentimentos comuns do homem natural. Pavor, excesso de medo, pânico, terror, susto, angústia, sofrimento, aflição. Esses eram os sentimentos que Jesus estava tendo naquele momento. Esse sentimento é comum para o homem natural. E acontece decorrente daquilo que o homem natural, eu, você, nós, somos desafiados a passar nesta caminhada. Todos nós estamos sujeitos a passar e a sentir esses sentimentos que Jesus sentiu. Todos nós estamos sujeitos a, em um determinado momento da nossa vida, nos sentirmos com medo, com pavor, angustiados, aflitos, temerosos. E talvez você se encontre neste quadro, nesse dia de hoje. Sabe, queridos e queridas, às vezes nós nos cobramos muito quando nós somos acometidos desse sentimento. Quando os nossos corações começam a ficar angustiados, com medo, com pavor, nós começamos a nos cobrar. Porque como cristão, muitas vezes nós achamos que nós não podemos ter esse tipo de sentimento. O texto nos diz que, como de costume, lá nos primeiros versículos que nós lemos, como de costume, Jesus estava se retirando para orar, para falar com o Pai, para falar com Deus, porque esta era a rotina de Jesus. Esse era o estilo de vida de Jesus. Enquanto Jesus se retirava para falar com o Pai, enquanto Jesus caminhava para falar com o Senhor, enquanto Jesus se retirava para ter o momento dele com o Pai, ele é tomado dessa angústia, deste pavor. O texto nos diz que Jesus se angustiou enquanto ele ia estar com o Pai. Estar se relacionando com Deus, irmãos e irmãs, não nos isenta de nós passarmos momentos de medo, momentos de pavor, momentos de angústia. Talvez você esteja como Jesus, orando, se relacionando com Deus, caminhando com o Senhor, no propósito na qual Ele nos criou, tem evangelizado, tem falado do amor de Deus, mas muitas vezes o seu coração está com medo, está angustiado, está apavorado, e muitas vezes você tem escondido esse sentimento, porque você se cobra e acha que como cristã, você não
pode ter esse sentimento, porque você acha que como cristã, você não pode se angustiar, não pode ter medo, não pode muitas vezes ser diagnosticado por uma depressão. E você começa a se esconder. Sabe, irmãos e irmãs, e eu quero te dizer nesta noite que nós não somos fortes, não. Nós somos frágeis. Nós somos vasos de barro. Sabe o que isso significa? Significa que nós somos frágeis. Que nós temos as nossas limitações. Que nós temos as nossas fraquezas. Que nós somos humanos, e nós então não precisamos ser fortes o tempo todo, mas nós precisamos ser como Jesus, nós precisamos revelar ao Pai a nossa vulnerabilidade, nós precisamos apresentar diante do Pai como está o estado da nossa alma, nós precisamos apresentar diante do Pai como está o nosso coração. Meu irmão e minha irmã, você não precisa ser forte o suficiente a ponto de suportar essa aflição, essa angústia, escondido, sozinho, achando que você não pode ter esse sentimento. Nós precisamos ser como Jesus, nós precisamos expor como está o nosso coração, nós precisamos expor como está o estado da nossa alma, nós precisamos falar para o Pai como nós estamos diante do Pai. Nós não precisamos esconder nada diante do Pai, nós não precisamos colocar nenhuma capa diante do Pai, nós podemos mostrar toda a nossa vulnerabilidade, nós podemos dizer quem somos, nós podemos dizer aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem angustiado a nossa alma. Sabe, irmãos e irmãs, diante do Pai, nós podemos dizer como nós estamos. A Bíblia diz que o salmista em um determinado momento, Salmo 42, verso 5, ele tem um bate-papo com a própria alma, dizendo por que ela estava daquele jeito, conversando com ele mesmo, com a alma dele, e ao mesmo tempo revelando para Deus o estado que ele estava. E ele começa a dizer: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Sabe, irmãos e irmãs, nós precisamos fazer como salmista, como Jesus. Nós não precisamos ser fortes o tempo todo, nós não precisamos esconder o estado da nossa alma, nós precisamos ser leal a nós mesmos. Nós precisamos ser leal a nós mesmos e revelar como nós estamos, e nós precisamos trilhar o caminho que Jesus trilhou. Jesus revela o estado que ele está e trilha o caminho da oração para vencer esse estado. O que nós precisamos fazer quando o medo chega? O que eu preciso fazer quando a angústia chega? O que eu preciso fazer quando o meu coração começa a se encher de pavor, de medo? Quando eu começo a perceber que eu já estou ficando depressiva? O que eu preciso fazer quando eu sou tomada deste medo? Eu preciso revelar como eu estou para o Pai, e eu preciso trilhar o caminho da oração. Não há outro caminho, irmãos e irmãs. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo, e nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. No momento em que ele se angustiou, ele foi junto ao Pai em oração. Primeira coisa que nós aprendemos com esse texto a respeito de oração é que nós devemos orar o tempo todo, é que nós devemos orar sempre. A oração é o dever de todo cristão, é um dever orar, irmãos e irmãs. Nós precisamos ter a oração como estilo de vida. Jesus orava sempre, Jesus orava em todo tempo, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus representa um estilo de vida de oração, e assim como Jesus, nós também como cristãos, como pequenos
como aqueles que seguem a Jesus Cristo, como aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, nós precisamos também ter um estilo de vida de oração. A Bíblia diz que Jesus orava em todo tempo. A Bíblia diz que Jesus orava pela manhã. Não vou fazer a leitura, mas vou deixar a referência para você ler. Marcos capítulo 1, verso 35. A Bíblia diz que Jesus orou à noite. Marcos capítulo 6, verso 46. A Bíblia diz que Jesus orou sozinho. Lucas capítulo 5, verso 15. A Bíblia diz que Jesus orou com os discípulos, orou junto com alguém, orou junto com outra pessoa. Lucas 9, 18. Queridos e queridas, Jesus orava. Ele orava em todo tempo. Ele orava de manhã, ele orava à noite, ele orava de madrugada, ele orava sozinho, ele orava com os discípulos. Jesus orava. Jesus falava com o Pai. Ele tinha um estilo de vida de oração. E nós precisamos aprender esse princípio com o Mestre. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 18, verso 1. Ali a Bíblia nos relata uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer e nunca desanimar. Irmãos e irmãs, todo cristão deve orar. É um dever do cristão orar. E esse texto nos revela isso. Jesus nos dando um ensinamento por meio da parábola, dizendo do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Irmãos e irmãs, nós não podemos desistir, nós não podemos parar, independente daquilo que nós estamos passando, nós precisamos continuar orando, nós precisamos orar em todo o tempo. Eu não sei qual é o período da vida que você está passando, se você está no tempo da bonança, ou se você está no tempo da escassez, se você está no tempo da saúde, ou se você está num tempo da enfermidade. Eu não sei se você está num tempo bom ou num tempo ruim. Independente daquilo que você está passando, você precisa orar. Jesus orava quando estava tudo bem, mas quando tudo estava mal, Jesus também orava, nos dando o exemplo que nós precisamos orar em todo tempo. Irmãos e irmãs, nada pode romper a nossa vida de oração com Deus. Nada nesta terra pode nos impedir de orar. Nada nesta terra pode romper a nossa oração com o Pai. Nós precisamos orar em todo tempo. Nós temos vivido um tempo desafiador. E sabe, irmãos e irmãs, tempos difíceis às vezes nos levam a orar, mas muitas vezes nós desistimos de orar. Muitas vezes nós paramos de orar. E eu quero então te desafiar. Não sei se você tem orado nesse tempo, mas se você não tem orado, eu quero te desafiar nesta noite a se voltar em oração. É tempo de orarmos. É tempo de buscarmos a face do Senhor em oração. Não é tempo de murmurarmos. Não é tempo, irmãos e irmãs, de ficarmos reclamando. É tempo de falarmos com o Pai. É tempo de nós orarmos. É tempo de buscarmos o Senhor em oração. É tempo de orarmos mais e trabalharmos menos com as nossas armas. Sabe, irmãos e irmãs, quando as coisas se apertam, quando as coisas vão apertando, quando vai ficando tudo estreito, nós temos a tendência em buscar recursos desta terra, em sair correndo e buscando algo para fazer, e buscando algo para recorrer, e a última coisa que nós fazemos é orar. Sabe, irmãos e irmãs, nós invertemos os valores. A primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. Quem ora mais trabalha menos. Enquanto nós oramos, Deus trabalha ao nosso favor. Enquanto nós clamamos, enquanto nós buscamos o Senhor em oração, o Senhor trabalha em nosso favor.
Lucas nos dá um detalhe que Mateus e Marcos não nos dá a respeito desse mesmo acontecimento da oração do Getsêmani. Lucas diz, Lucas 22, verso 44, estando o Senhor em agonia, orava mais intensamente. Irmãos e irmãs, nós temos passado dias difíceis. É dia de nós orarmos com mais intensidade. Não é tempo de abaixarmos a guarda. Não é tempo de pararmos de orar. É tempo de orarmos com mais intensidade. À medida que Jesus ia se angustiando, à medida que Jesus ficava agoniado, decorrente daquilo que ele ainda havia de passar, ele orava com mais intensidade. Ele buscava ao Pai com mais intensidade. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Que nesse tempo nós venhamos orar com mais intensidade. Nós venhamos buscar a face do Senhor com mais intensidade, irmãos e irmãs. Martinho Lutero dizia: eu tenho muito a fazer hoje, que acho que vou passar as primeiras 3 horas em oração. Tem muita coisa para fazer? Gaste mais tempo em oração. Gaste mais tempo em oração. Porque Deus vai trabalhar ao nosso favor e nós vamos trabalhar menos. Gaste mais tempo orando. O primeiro passo que nós precisamos tomar, irmãos e irmãs, é a oração. Nós não podemos desanimar. E eu quero te desafiar nesta noite, meu irmão e minha irmã, não desanime, não pare de orar. Intensifique a tua vida de oração. Faça propósitos de oração. Faça propósito de oração. Não estou conseguindo orar, irmã. Faz propósito. Quando nós fazemos propósito, nós ficamos fortalecidos para mantermos aquele propósito. Mas eu não estou conseguindo. Se esforce, mas não deixe de orar. Não estou conseguindo sozinha. Chama o irmão para fazer um propósito de oração com você. Mas a gente não pode se ver. Ora pelo WhatsApp, faz uma chamada de vídeo, mas não deixe de orar. Vamos nos fortalecer. É tempo de orarmos, é tempo de intensificarmos a nossa vida de oração. Não é tempo de desanimarmos, amada igreja. Não é tempo de pararmos. Devemos orar em todo tempo. Uma segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que nós devemos orar com maturidade. A oração, ela nos amadurece. Nós precisamos ir a um nível de maturidade na nossa oração. Jesus aqui, ele fala com o Pai de uma forma madura. E isso, irmãos e irmãs, acontece porque Jesus tinha um relacionamento com o Pai. Então, na medida em que nós não deixamos de orar, na medida em que nós não desanimamos da nossa vida de oração, nós vamos crescendo na nossa vida de oração. Nós vamos amadurecendo a nossa oração. E a nossa oração, irmãos e irmãs, ela deixa de ser aquela oração imatura e passa a ter maturidade. O que isso significa? Significa, irmãos e irmãs, que eu já não oro mais para o meu próprio prazer. Mas eu começo a entender que a oração, ela precisa prevalecer a vontade do Pai. Jesus, ele vai ali e começa a orar de uma forma madura ao Pai. Se nós queremos crescer na nossa vida de oração, se nós queremos amadurecer a nossa vida de oração, irmãos e irmãs, nós precisamos nos esforçar em orar sempre e nunca desanimar. Precisa ter um esforço da nossa parte. Jesus não faz uma oração egoísta. Ele não pede mal. A Bíblia diz, irmãos e irmãs, que muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. Oração imatura, infantil. Quantas vezes nós já não oramos dessa forma? Imaturidade. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem vossos próprios prazeres. Nossas orações precisam sair do aspecto egoísta. Sabe, irmão e irmã, nós precisamos parar de sermos egoístas na nossa oração, de sermos imaturos, de só pedirmos, só falarmos e não entendermos que a oração é um diálogo. Nós temos que ter maturidade de, nas nossas orações, ouvir a voz do Senhor.
Chega dessas orações imaturas, aonde nós achamos que Deus é o nosso escravo. Nós só vamos crescer e sair do nível de maturidade na medida em que nós praticamos a oração, irmãos e irmãs, como estilo de vida. Como estilo de vida. Para de ficar só pedindo oração. É pecado pedir oração? Não, não é. Mas nós precisamos sair desse nível, irmãos e irmãs. Nós precisamos ter a nossa vida de oração. Nós precisamos falar com o Pai. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor enquanto falamos com Ele. Para de só pedir. A oração vai muito além da petição. A petição é sim um tipo de oração, mas orar não se limita a isso. Nós precisamos amadurecer a nossa vida de oração. Jesus vai até o Pai, faz uma oração de petição ao Pai. Porém, Jesus diz que todavia, Ele tem a maturidade de dizer isso, irmãos e irmãs. Todavia que não seja feita a vontade dEle, aquilo que Ele queria. Ele falava: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava, irmãos e irmãs, angustiada, porque Ele já sabia que queria passar no Calvário. Ele já sabia aquilo que Ele ia sofrer por amor a mim, por amor à sua vida. E Ele começa a dizer para o Pai se era possível passar dele aquele cálice. Porém Ele fala: Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Irmãos e irmãs, a nossa oração tem que ser madura a este ponto, a ponto de apresentarmos diante de Deus aquilo que nós queremos, aquilo que o nosso coração tem passado, mas termos a maturidade de dizer: Senhor, eu quero que o Senhor cumpra a tua vontade nessa situação. Fala comigo, responde a minha oração segundo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque muitas vezes nós não queremos, irmãos e irmãs. Nós queremos que Deus cumpra aquilo que nós queremos. E começamos a ditar para o Senhor aquilo que Ele tem que fazer. Qual tem sido a sua oração nesse tempo de pandemia? Qual tem sido a sua oração nesse tempo tão desafiador que nós temos vivido? Você tem ditado para o Senhor? Você tem orado, pedido para Ele fazer a vontade dEle? Você tem ouvido aquilo que Deus quer te falar quando você tem orado? É um diálogo. Deus deseja nos ouvir, mas Ele deseja também que nós venhamos ouvir a Ele. Precisamos orar, não dando ordens ou instruções a Deus, mas nos apresentando para o seu serviço e para a sua vontade. Isso é uma oração madura. Isso é uma oração madura. Um psicólogo americano, William, não vou saber falar o outro nome, irmãos, mas ele dizia: o valor da oração consistente não é que Ele nos ouvirá, mas que nós o ouviremos. Como tem sido a sua oração? Tem sido consistente a ponto de você parar para ouvir a Deus? Para ouvir qual é a resposta dEle para essa situação? Você tem maturidade o suficiente para aceitar a vontade de Deus nessa situação, que muitas vezes é completamente contrária àquilo que você queria? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vontade dEle que tem que prevalecer. É a vontade do Senhor que prevalece em nós. Irmãos e irmãs, nós precisamos orar em todo tempo. Orar em todo tempo. E as nossas orações precisam caminhar para o nível da maturidade. Para o nível da maturidade. Não é tempo mais de ficarmos fazendo orações egoístas. Ficar mandando o Senhor, não. É tempo de orarmos apresentando a Deus a nossa vida como serviço a Ele, para Ele, a nossa vida para que Ele cumpra a vontade dEle, não a nossa. Sejamos maduros nas nossas orações. Ore em todo tempo. É dever de todo cristão orar. É dever nosso orar. Nós. Não jogue essa responsabilidade para o outro. Não jogue. Não é pecado pedir oração, mas é dever nosso orar. Cada um precisa desenvolver a sua vida de oração. Saia do nível de imaturidade.
Ore com maturidade. Como que eu desenvolvo a minha vida de maturidade na oração? Orando, 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 orando e orando. Não deixe de orar. E para nós encerrarmos, a oração nos encoraja, nos fortalece e nos prepara para vivermos a resposta de Deus, para vivermos a vontade de Deus, para vivermos a voz de Deus quando nós oramos. Irmãos, irmãs, não tenha medo daquilo que Deus vai falar com você quando você orar. Não precisa ter medo, não. Porque a oração, a resposta de Deus vem para nos fortalecer. Na oração nós somos consolados. Na oração nós somos fortalecidos. É na oração que nós somos preparados. É na oração que o nosso coração que está angustiado, que está com medo, que está cheio de pavor, que está temeroso, recebe paz. É na oração que o nosso coração se enche de paz. É na oração que nós somos encorajados. Aí, ainda que nós tenhamos que passar pelo Calvário, é na oração que nós somos encorajados a prosseguir e fazer a vontade do Pai. Irmãos e irmãs, é na oração que nós somos fortalecidos para prosseguir, ainda que não seja aquilo que o nosso coração queria. É na oração que nós temos paz. Lucas, nesse mesmo contexto, nos diz, Lucas 22:42. Então apareceu um anjo do Senhor, do céu, que o confortava. Enquanto Jesus estava agoniado, Lucas nos dá uma revelação que os outros evangelhos não dão. Que o Senhor manda do céu um anjo para consolar Jesus. Irmãos e irmãs, o Senhor manda consolo para as nossas vidas enquanto nós oramos. Talvez o seu coração está angustiado e você tem recorrido a tantas coisas desta terra. Não é pecado não ir no médico, não é pecado não tomar um remédio, não é pecado não ir atrás do trabalho, muito pelo contrário, nós temos que ir sim, mas nós precisamos entender que nós precisamos primeiro é orar, porque é Deus que vai nos direcionar qual é o caminho que nós precisamos seguir. É Deus que vai encher o nosso coração de paz, é Ele que vai tirar a angústia que está no nosso coração. Então persevera na oração. É na oração que você vai ser fortalecido, é na oração que você vai ser encorajado, é na oração que você vai receber consolo para a tua alma. É na oração. Filipenses 4:6, um texto conhecido. Nosso pastor dita tanto esse texto. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo seja os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Pela oração, súplica com ações de graça. A angústia chega. O que eu preciso fazer? Orar, pedir, clamar. E aí na medida que eu oro, que eu clamo, que eu entro diante de Deus com ações de graça, o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus hoje quer te fortalecer por meio da oração, para você não desistir, para você não desanimar, para você não parar, em nome de Jesus. Deus tem fortalecimento para as nossas vidas, mas Deus deseja que nós venhamos orar. Deus deseja que nós venhamos orar. E nós vamos orar nesse momento. Você que deixou o seu pedido aí, nós vamos apresentá-lo agora diante de Deus. Mas eu quero te desafiar. Nesse momento, eu quero te desafiar a dobrar os seus joelhos onde você está. E orar. E orar. Não jogue essa responsabilidade para o outro. Ah, irmã, mas eu não sei orar. Comece. 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 A oração nada mais é do que nós falarmos com Deus. Fala com o Senhor. Começa a falar com Deus. Começa a falar com o Senhor na sua simplicidade. E na medida que você vai orando, o Senhor vai te ensinando.
você vai amadurecendo, mas Deus te chama a ter uma vida de oração. Deus te chama nesta noite a desenvolver a sua vida de oração. Nós não estamos nos reunindo, nós estamos vivendo dias difíceis e desafiador. Irmãos e irmãs, nós precisamos parar de murmurar, nós precisamos parar de reclamar e orarmos mais e buscarmos mais o Senhor em oração. Então comece a orar aí na sua casa, comece a clamar agora aí no seu lar, dobra os seus joelhos e começa a falar com o Pai, porque o Pai deseja ouvir a tua voz. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite. Obrigada, Pai, pela tua palavra poderosa. O Senhor nos ensinou nesta noite e nós queremos ser como Jesus. Nós queremos seguir o exemplo do Mestre. Jesus é o Mestre, Ele é o Senhor e Ele veio à terra para nos dar o maior exemplo. E Ele orava em todo o tempo. Ele foi persistente, ele insistiu na vida de oração, e assim como Jesus, nós também queremos ter a oração como estilo de vida. Nós queremos orar em todo o tempo, nós queremos, ó Pai, não pedir ao Senhor mal, uma oração egoísta, que pede para o próprio prazer, que fica pedindo para o Senhor, ó Pai, pedindo, e não tem maturidade de ouvir a tua voz, de entender que a oração é ouvir ao Senhor. Ela ó Deus, consiste em não somente nós falarmos, mas também darmos ouvido àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Pai, nos fortalece, alcança os meus irmãos que dobram os seus joelhos nas suas casas nesta noite, e vai fortalecendo, vai consolando o coração que está em luto, que está angustiado, vai fortalecendo aquele que está fraco. Pai, que, ó Deus, por meio da oração nesta noite, as pessoas sejam fortalecidas em nome de Jesus. Nós apresentamos cada pedido diante do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pela dona Lena. Alcança ela, Pai, na casa dela. Continue curando, restaurando ela, Pai. Nós oramos pela saúde da tua filha. Ela é tua filha, tua serva. Alcança ela no lar. Continua, Deus, completando a boa obra que o Senhor já fez na vida dela. Que ela continue se recuperando bem. Que ela, ó Deus, receba a saúde do alto para prosseguir na caminhada. Guarda, Senhora Volena, guarda seu esposo, guarda toda a casa dela. Continue, ó Deus, instruindo a tua filha e conduzindo ela, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pelo Paulo, Pai. Ah, Deus, alcança teu filho. Nós oramos pela Ivone de São Simão. Alcança, Pai, esta família. Alcança, Pai, os teus filhos. O Senhor sabe daquilo que eles precisam. O Senhor sabe da necessidade deles. Vai de encontro à vida dos teus filhos nesta noite, Pai, levando cura, restauração, animando, fortalecendo, encorajando, para que eles prossigam, para que eles avancem, ó Deus, no teu propósito. Guarda a vida dos teus filhos. Nós oramos, ó Pai, pela família da nossa irmã querida Noêmia, que agora está com o Senhor. Paizinho querido, consola esta família, consola esta família. Ah, Deus, eles têm chorado a perca, não só a família, como a igreja, os amigos, os irmãos da fé. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nesta noite, traz consolo para esta família, a todo aquele que tem chorado pela morte da nossa irmã. Nós te agradecemos pela vida dela, que foi um exemplo, que deixou um legado de fé nesta terra. Agora, Pai, nós clamamos ao Senhor, cuida da família, cuida do filho, cuida, Pai, do esposo, cuida, Senhor, do netinho que está chegando. Senhor, em nome de Jesus Cristo, da nora, filha, que a presença do Senhor invada esta família e que eles prossigam, Pai, segundo o legado de fé que a tua filha deixou. Que eles não retrocedam, que eles não desanimem, mas que eles perseverem caminhando na tua presença. Guarda, consola,
e livra, Pai, esta família em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, pelo cunhado da Adriana, o Ocimar. Deus, em nome de Jesus, eles também estão passando por um momento de luto. Paizinho Santo, Tu és o Consolador, assim como o Senhor consolou Jesus, Pai, assim como o Senhor consolou tantos outros, alcança, Pai, esta família, vai trazendo consolo, vai confortando nesse tempo de luto, Pai, que eles, ó Deus, prossigam, porque o Senhor os fortalece nesta noite. Pai, nós apresentamos a vida da Maura, toda a sua família diante da Tua presença. Visita a casa da minha irmã, supre as necessidades dela, Pai, tudo aquilo que ela precisa, tudo aquilo que ela tem colocado diante do Senhor em oração. Ouve o clamor da minha irmã, Pai, nesta noite, torna existente aquilo que ela tem clamado ao Senhor, segundo a Tua vontade. Guarda o lar, guarda a casa, Pai, que a paz do Senhor tome esta casa em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, ó Pai, pela situação do Líbano, quantas vítimas ali, Pai, Senhor, naquele acidente que teve ali, naquela explosão. Paizinho Santo, tem misericórdia daquelas vidas. Tu és o Senhor que, ó Deus, se compadece desta humanidade. A Tua palavra diz quantas vezes o Senhor viu homens e mulheres sofrendo e o Senhor se compadeceu da dor e foi ao socorro, Senhor. O Senhor continua se compadecendo da humanidade. Paizinho Santo, vai de encontro, Senhor, a essas vidas que ali sofreram, Pai, essa catástrofe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Cuida, Senhor, provê tudo que é necessário. Senhor, pessoas que estão desaparecidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, instrui, ilumina os resgates para alcançar vidas, Pai, em nome de Jesus, cuida desse povo, Senhor, consola os corações enlutados, e ó Deus, muda a história desse povo, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pela Josenita, que está grávida de 8 meses. O bebê que vai ser Maia, Pai, em nome de Jesus, a Tua filha, Pai, está gerando um bebê. É o Senhor, ó Deus, que dá a vida. Nós oramos para que o Senhor guarde, ó Pai, a vida da Josenita e também da Maia. Continue gerando essa criança, Pai, com saúde. Nós oramos declarando, Pai, que ela vai nascer perfeita. Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda arma forjada do inimigo contra a vida dessa criança não vai prosperar, mas Senhor, que a vida do Senhor, ó Pai, seja, ó Deus, sobre a vida da Maia, Pai, que ela, ó Deus, seja gerada saudável, perfeita, para a glória do Teu nome. Nós oramos pela identidade da Maia, que ela vai viver segundo aquilo que o Senhor a criou, uma mulher temente ao Senhor, que vai servir ao Senhor, que vai andar nos Teus caminhos. Guarda, Senhor, a identidade dela desde já. Guarda a Josenita e dê para ela, Pai, sabedoria na instrução desta criança. Pai, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor alcance todo aquele que está acometido pelo Covid-19. Nós oramos por cura. Tu és o Deus, ó Pai, que curou no passado e o Senhor continua curando no presente. Nós oramos por cada pessoa, não só os acometidos, ó Deus, por este vírus, mas quantas pessoas estão nos leitos, desenganados pela medicina, Senhor, clamando por socorro, clamando pela intervenção do Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor nesta noite, vai alcançando os leitos de hospitais, de UTIs, de asilos, presídios, orfanatos, vai alcançando leitos de casas que estão com, ó Deus, o inferno
enfermo, uma pessoa já desenganada pela medicina, nós oramos clamando ao Senhor, leva vida, leva cura, Senhor, em nome de Jesus. Cura teu povo, restaura a saúde de todo aquele que precisa nesta noite de uma restauração física. Alcança aqueles, ó Pai, que estão na caverna, Senhor, com as suas almas destruídas, com as suas almas, ó Pai, depressivas. Quantas pessoas querendo tirar a própria vida, Senhor, em nome de Jesus, paralisa toda obra satânica agora de morte, de suicídio, em nome de Jesus Cristo, e leva a vida do Senhor, Pai. Vivifica teu povo, vivifica toda alma morta nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a vida do reverendo Lindomar, Pai, o teu filho que tem se colocado à tua disposição para crescimento, ó Pai, do teu reino. Ali, ó Pai, apresentou, Senhor, o curso de ministração da palavra. Pai, Senhor, continua capacitando o reverendo Lindomar, continue, ó Deus, instruindo ele, revelando, Pai, Senhor, as verdades do Senhor, para que ele seja um instrumento neste curso, um instrumento do Senhor para instruir todo aquele que está ali para aprender mais de Ti. Senhor, capacita teu filho, guarda ele, a casa dele, sua esposa, sua filha, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, pela vida do pastor Cleison, obrigada pela vida do teu filho, Pai, um homem, ó Deus, que tem feito a diferença onde o Senhor tem colocado. Guarda ele, Pai, guarda a Lídia, guarda a vida daquelas crianças, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eles que estão ali fazendo a tua obra como missionários na República Dominicana, mas também tem enfrentado ali muitos desafios, ó Pai, não só na obra missionária, mas também, ó Deus, algumas questões, ó Pai, até climáticas que têm trazido medo para eles. Pai, alcança aquele país, ó Deus, em nome de Jesus, com o teu favor, afasta de lá, Senhor, toda catástrofe natural da natureza, guarda a vida dos teus filhos, Pai, que o Senhor possa sustentá-los naquele lugar. Deus, leva os recursos que eles precisam, cuida, guarda, abra as portas necessárias para que eles continuem, ó Deus, cumprindo o teu propósito naquele lugar. Continua encorajando eles, ó Pai, fortalecendo os teus filhos. Pai, nós pedimos ao Senhor para que, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar nesse período que nós estamos vivendo, os professores, os alunos. Tem sido um tempo tão desafiador, Pai. Alcança os professores, Pai. Eles têm sido desafiados, ó Deus, e muitos têm encontrado, ó Pai, dificuldades, ó Pai, para exercerem ali, Deus, Pai, os seus exercícios nessa nova forma. Senhor, vai alcançando cada professor que mesmo com as suas dificuldades tem se esforçado, Pai, para ensinar esse ministério, Deus, que foi instituído por Ti, o ensino. O Senhor, ó Deus, que tem instruído esses professores, capacita, ajuda todo aquele que tem encontrado dificuldade, socorre, instrui, dá recursos para que eles consigam exercer, ó Deus, as suas funções nesse tempo. Fortalece, encoraja, ajuda os alunos, ó Pai, que também, ó Deus, tem encontrado dificuldades, que muitas vezes não tem os recursos que é necessário, alunos que estão dispersos. Senhor, em nome de Jesus, vai ajudando, vai intervindo a favor dessa situação. Pai, nós clamamos ao Senhor, nos ajuda nesse tempo, Pai. Por favor, nós precisamos tanto do Senhor nesse tempo. Como tem sido um tempo, Pai, difícil. Como tem sido, Deus, um tempo, Pai, tão, ó Deus, desafiador para as nossas vidas. Pai, por favor, nos ajuda enquanto igreja do Senhor. Senhor, instrui, Senhor, os governantes.
para que, ó Deus, os cultos presenciais voltem, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, assim como está tendo, ó Deus, Pai, muitos lugares têm voltado às suas atividades, ó Deus, com todos os protocolos de segurança. Nós também, ó Pai, queremos nos submeter a esses protocolos, mas nós queremos, ó Deus, que a porta do prédio da igreja, ó Deus, enquanto instituição, do prédio físico, seja aberto, para que nós, ó Deus, igreja, corpo vivo, possamos nos reunir e celebrarmos ao Senhor juntos e buscarmos a tua face junto. Por favor, nos dê vitória nesta causa. Vai instruindo, Senhor, os governantes, todos aqueles, ó Pai, que têm estado, ó Deus, para que esse decreto seja liberado. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor mova o sobrenatural, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós não cultuamos ao Senhor da forma que o Senhor desejava. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. E nos ajuda. Nós queremos voltar aos cultos presenciais, mas na essência do Senhor. Nos ajuda, nos instrui, porque nós queremos fazer a tua vontade, Pai. Nos ajuda nesse tempo. Nos dê vitória, Pai. Nos dê vitória, Senhor, em nome de Jesus. Continua nos fortalecendo, para que nós não venhamos desistir, mas que nós venhamos avançar. Alcança, Senhor, todo aquele que, ó Deus, ouviu essa live, aquele que ainda vai ouvir, Pai. Por favor, Senhor, eu oro ao Senhor nesta noite te pedindo, nos levanta em oração, nos encoraja, nos fortalece, porque nós queremos orar, nós queremos orar. Nós queremos ser uma igreja fortes de joelhos, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, todo aquele que estava fraco, que não estava conseguindo orar, nesta noite eu peço ao Senhor, visita, Pai, encorajando, fortalecendo, para que os meus irmãos consigam desenvolver a vida de oração, e assim, ó Deus, ser fortalecidos, encorajados a prosseguir junto com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, ó Pai. Senhor, alcança o Edson, o marido da Bruna, lá em Ipuã, Pai. Alcança teu filho. Eu oro pela cura dele nesse momento. Cura teu filho, Pai. Tu és o Deus que cura, que sara. Repreende toda doença na vida dele. Em nome de Jesus. Que a Bruna possa contemplar que tu és Deus. Que tu és Deus. Sara, Pai, o esposo dela. Cura, Pai. Que eles possam contemplar a tua mão poderosa, os alcançando nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom. É culto de oração. Por isso nós oramos. Amém? Continue orando, continue perseverando. Que Deus continue te levantando, te encorajando, te fortalecendo. Em nome de Jesus Cristo. Saia desta noite com o propósito de orar. Se você não conseguir sozinho, busque um irmão para orar com você. Estabeleça propósitos, porque isso vai te fortalecer. Em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a tua vida. Que o grande amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado para a terra, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus.